Os primeiros 4 selos no livro do Apocalipse introduzem os icônicos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um montando em frente a uma representação de diferentes eventos catastróficos que se desenrolarão durante os tempos finais. Esses selos são rompidos pelo Cordeiro de Deus, e sua abertura inicia uma série de julgamentos divinos sobre a Terra. Vamos explorar um resumo de cada um dos 4 primeiros selos e sua conexão com os 4 cavaleiros. O primeiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2, revela um cavaleiro em um cavalo branco, simbolizando a conquista ou a guerra. Enquanto alguns interpretam essa figura como um portador de falsa paz, muitos a associam ao surgimento do Anticristo. Este cavaleiro representa um período de grande engano, quando o mal se disfarçará de retidão, levando o mundo ao erro. Este período testemunhará o início dos tempos finais, turbulência, e preparará o cenário para os selos subsequentes. O segundo selo, Apocalipse capítulo 6, versículo 3 e 4, libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando derramamento de sangue e violência. A guerra e o conflito se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. Enquanto esse cavaleiro avança, a paz parece desaparecer da terra. O terceiro selo, Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando a fome e a escassez. Uma voz entre as criaturas vivas anuncia que 1 quilo de trigo custará 1 denário e 1 quilo de cevada custará 1 denário. Isso indica uma grave crise econômica em que os itens essenciais se tornarão escassos e inacessíveis para muitos. O quarto selo apresenta um cavalo pálido montado por uma figura chamada de Morte, acompanhada de Hades. Essa imaginação sombria simboliza a morte e a destruição que recairão sobre um quarto da terra por meio de várias formas, como espada, fome, peste e feras selvagens. O quinto selo, Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, mostra o Cordeiro abrindo o quinto selo, e João vê as almas dos mártires crentes que foram mortos por sua fé em Cristo. Eles clamam por justiça e vingança, recebendo túnicas brancas e sendo instruídos a descansar até que o número completo de seus companheiros de serviço seja alcançado. O foco do nosso sermão hoje ocorre durante o sexto selo, no versículo 16, quando o Cordeiro abre o sexto selo e há uma grande perturbação cósmica. Há um poderoso terremoto, o sol fica negro como saco de serapilheira e a lua se torna vermelha como sangue. As estrelas caem do céu e o céu se enrola como um pergaminho sendo desenrolado. Todas as montanhas e ilhas são movidas de seus lugares, e pessoas de todas as esferas da vida, incluindo reis, nobres e pessoas comuns, buscam se esconder da ira do Cordeiro e do julgamento de Deus. Especificamente, Apocalipse capítulo 6, versículo do 15 ao 17, foca na reação dos reis, nobres, pessoas poderosas e pessoas comuns, aos eventos que se desenrolam diante deles. Eles tentam se esconder da ira do Cordeiro e do dia de seu julgamento, reconhecendo a gravidade e o julgamento que se avizinha sobre o mundo. Neste versículo crucial, testemunhamos uma revelação profunda sobre a condição humana em meio aos eventos cataclísmicos. Torna-se evidente que as pessoas não estão ignorantes das turbulências ao seu redor. Em vez disso, vemos uma transformação visível em seu comportamento e atitude em relação a Deus, conforme o mundo enfrenta as consequências devastadoras do julgamento divino. Indivíduos, desde os governantes mais poderosos até os mais fracos de alma, estão plenamente conscientes da ira iminente. Sua resposta é de desespero, implorando as montanhas que desmoronem sobre eles, buscando refúgio na fúria de Deus no julgamento do Cordeiro. Surpreendentemente, eles preferem enfrentar a ira de uma avalanche a suportar o peso total do julgamento justo de Deus. Essa resistência inflexível ao arrependimento se destaca como uma demonstração resoluta de sua rejeição à autoridade de Deus, apesar do reconhecimento de seu reinado supremo em seu trono celestial. A obstinada recusa em se submeter à sua soberania permanece inabalável. A catástrofe iminente não deixa espaço para negação ou evasão, compelindo toda a humanidade a confrontar uma verdade inevitável. Eles são, em última análise, responsáveis perante seu Criador. No entanto, em meio a essa revelação,
encontramos uma realidade desanimadora. A mera consciência da soberania de Deus não leva automaticamente a uma fé genuína nele ou ao arrependimento sincero. Ao longo das Escrituras, encontramos casos semelhantes em que as pessoas reconhecem a existência e a autoridade de Deus, mas falham em entregar suas vidas a Ele. A inclinação do coração humano para a rebelião e a autoconfiança fica gritantemente aparente, mesmo diante do julgamento divino. Isso serve como um lembrete sombrio de que a verdadeira fé exige uma transformação do coração e uma disposição para se render completamente à vontade de Deus. O mero conhecimento sobre Deus, sem arrependimento e rendição genuína, é insuficiente para preencher a lacuna entre a humanidade e Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 19 nos lembra: Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. As pessoas em nosso mundo hoje são muito parecidas com as descritas em Apocalipse. Elas sabem que Deus é real, que Ele as julgará um dia, que o inferno é um lugar real de tormento eterno. No entanto, elas rejeitam Deus e sua palavra. As pessoas em Apocalipse capítulo 6, versículo do 15 ao 17, experimentaram os 4 cavaleiros do Apocalipse, testemunharam a ira completa de Deus, e em vez de se voltarem para Ele em arrependimento, buscam uma avalanche para se esconder de seu julgamento. Muitas pessoas têm a concepção errônea de que se aqueles no inferno tivessem a oportunidade de sair e tudo o que precisassem fazer fosse se arrepender e pedir perdão a Deus, eles o fariam. No entanto, isso está errado. Algumas pessoas simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo. Existem indivíduos que odeiam a Deus e não querem nada com Ele, mesmo que Ele seja aquele que lhes deu todas as coisas boas que experimentaram em suas vidas. Apesar do amor de Deus por eles, eles abrigam ódio em relação a Ele. Se olharmos para o mundo em que vivemos hoje, veremos que as pessoas estão mudando. A sociedade está se transformando em uma sociedade que odeia a Deus, que chama o bem de mal e o mal de bem. O mundo em que vivemos está se aproximando cada vez mais das pessoas descritas em Apocalipse, capítulo 6, versículo do 15 ao 17, pessoas com corações endurecidos em relação ao bem e à mensagem do Evangelho. É uma geração de indivíduos que amam mais os seus pecados do que a Deus, e isso é um problema. Você sabia que o pecado pode fazer você se apaixonar por ele? Alguns cristãos tentam pintar o quadro de que não há prazer ou atrativo no pecado, mas isso é uma mentira. Ninguém peca porque isso os machuca. Se as pessoas soubessem que o pecado as levaria imediatamente às chamas do inferno, elas não pecariam. No entanto, as pessoas pecam porque há prazer nisso. O pecado pode levá-lo a um lugar tão prazeroso, um lugar onde você sabe que Deus é real, sabe que o que está fazendo está errado e vai contra a palavra de Deus. Mas você continua fazendo porque ama o seu pecado e ele lhe traz prazer. Muitas pessoas se encontram nessa situação. Elas sabem que Deus é real, mas não se voltam para Ele porque estão apaixonadas pelo prazer do pecado, pelas delícias deste mundo. É alarmante testemunhar como os valores e a bússola moral da sociedade estão mudando rapidamente, afastando-se dos princípios atemporais ensinados nas Escrituras. As atrações do mundo estão se tornando mais sedutoras, e as pressões para se conformar com seus caminhos estão aumentando neste cenário em evolução. A batalha entre os desejos da carne e o chamado de Deus está se intensificando. As pessoas estão sendo tentadas a priorizar a gratificação imediata e os prazeres mundanos em detrimento das verdades eternas e da vida piedosa. No entanto, como seguidores de Cristo, devemos reconhecer os perigos de sucumbir às armadilhas tentadoras do pecado e dos desejos mundanos. A Bíblia nos lembra que os prazeres fugazes do pecado podem parecer atraentes por um tempo, mas, no final, levam ao vazio, ao arrependimento e à separação espiritual de Deus. É crucial para nós entender que os mandamentos e instruções de Deus não são destinados a nos restringir, mas a nos proteger e nos conduzir a uma vida abundante. Enquanto a sociedade pode zombar da verdade de Deus e se deleitar nos prazeres do pecado, devemos permanecer firmes em nossa fé e convicções. Como cristãos, somos chamados a ser a luz e o sal do mundo, a refletir o amor, a justiça e a misericórdia de Deus para aqueles ao nosso redor. Em um mundo cada vez mais hostil ao cristianismo,
nossa ousadia em proclamar o Evangelho e viver suas verdades se torna ainda mais essencial. Não devemos ficar desanimados pela escuridão predominante, mas sim nos esforçar para ser faróis de esperança e verdade. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos que mostram o poder transformador da graça de Deus. Ao resistirmos à tentação de amar o pecado mais do que a Deus, o mundo testemunhará a autenticidade de nossa fé e a alegria genuína que vem de viver em obediência a Cristo. Além disso, diante deste mundo em constante mudança, devemos nos envolver em oração sincera por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Assim como as almas dos mártires em Apocalipse capítulo 6, versículo do 9 ao 11, clamaram por justiça e vingança, devemos interceder em nome daqueles que estão cegos pelos prazeres do pecado, para que o amor e a verdade de Deus perfurem a escuridão e amoleçam seus corações para o arrependimento. Em conclusão, não devemos nos deixar levar pelas marés mutáveis do mundo, mas sim ancorar-nos nas verdades imutáveis da palavra de Deus. Quanto mais o mundo rejeita a Deus, mais devemos depender de sua força e orientação para permanecer firmes e sem vergonha em nossa fé, vivendo em obediência a Cristo e demonstrando seu amor às pessoas ao nosso redor. Podemos ser agentes de transformação e esperança em um mundo que precisa desesperadamente da graça salvadora de Jesus Cristo. Portanto, você pode estar se perguntando sobre o que o Apocalipse 6 tem falado o tempo todo. A resposta é um aviso sério e um chamado claro, um aviso que ecoa nas realidades que testemunhamos hoje e um chamado que exige nossa máxima atenção e resposta. Desde a decepção do anticristo até a angústia dos crentes martirizados, o Apocalipse 6 serve como um espelho refletindo o fim inevitável de um mundo que se afasta de Deus. Enquanto os 4 cavaleiros, as perturbações cósmicas e o clamor universal por refúgio subjazem à destruição iminente, a atitude dos corações resistentes à autoridade de Deus, mesmo diante da ira indiscutível, é verdadeiramente alarmante. Não é exatamente isso que vemos hoje, uma era em que a verdade é relativa, onde o prazer é buscado mais do que o propósito, onde os claros sinais de Deus são convenientemente ignorados em busca de ganhos temporários? Assim como o Apocalipse 6 retrata as tentativas desesperadas da humanidade de se esconder da ira de Deus. Muitos hoje buscam refúgio em distrações mundanas e prazeres temporários na esperança de escapar ou negar a responsabilidade inevitável perante o Criador. Este capítulo não é apenas sobre os tempos finais, é sobre o coração da humanidade durante esses tempos. E quando comparamos isso com o mundo de hoje, percebemos que o Apocalipse 6 fala de um padrão de comportamento, de uma tendência do coração humano que já começou a se desenvolver diante de nossos olhos.